Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus. Agora eu vou ensinar para vocês o relevo brasileiro, certo? Então vamos aqui com uma pequena introdução, que o relevo brasileiro ele é caracterizado por baixas e médias altitudes. As formas de relevo predominantes são os planaltos e as depressões, né? Os planaltos e as depressões são a forma de relevo que mais tem aqui no Brasil. E vamos agora com a classificação do relevo. E primeiro a gente vai falar sobre um pouquinho sobre os planaltos, que são unidades de relevo relativamente planas, né? E são localizadas em regiões de altitudes elevadas, certo? Então tá vendo que aqui, ó, aqui é um pouquinho mais baixo e tem uma elevação. E isso daqui, plano, é o planalto, certo? Agora vamos falar sobre as planícies. A planície nada mais nada menos que um terreno plano, e as depressões são unidades de relevo normalmente rebaixadas, certo? Isso daqui tudo é um conjunto, uma depressão, aqui formando até um pequeno vale, viu? Agora vamos começar a falar sobre os planaltos. Os planaltos, eles são classificados de acordo com a formação geológica e podem ter três tipos. Planalto sedimentar, formados por rochas sedimentares, o planalto cristalino, formado por rochas cristalinas, e o planalto basáltico, formados por rochas vulcânicas. E também eles ocupam cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados da terra, da área total do país. Agora eu separei aqui três exemplos de planaltos aqui no Brasil. Eu vou começar falando sobre o Planalto Central. O Planalto Central, que ele está localizado no estado de Minas, aqui, e se estende até a região norte e centro-oeste do país, indo para os estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Temos também aqui o Planalto das Guianas, localizado nos estados do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, se estendendo até para países vizinhos, como a Venezuela, a Colômbia, a própria Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Além dela ser uma das formações mais antigas, desculpa, galera, uma das formações geológicas mais antigas do planeta. E por último aqui temos o Planalto Meridional, que é localizado em sua grande maioria no sul do país. O Planalto Meridional estende-se também pelas regiões do centro-oeste e sudoeste no Brasil, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as planícies. As planícies, que também são classificadas de acordo com a formação geológica, podem ter três tipos. A planície costeira, constituída pela ação do mar, a planície fluvial, constituída pela ação de um rio, e as planícies lacustres, constituídas pela ação de um lago. E as planícies, elas ocupam aproximadamente 3 milhões de quilômetros quadrados de todo o território. Agora eu separei também três planícies distribuídas aqui no Brasil. Vamos falar primeiramente aqui sobre a planície amazônica. Planície amazônica, localizada no estado de Rondônia. Esse tipo de relevo caracteriza a maior área de terras baixas no Brasil. E é isso, é a maior planície do Brasil, a planície amazônica. A planície do Pantanal, ela é situada nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E também é um terreno ele é propenso a inundações. Como a gente pode ver, ó, ele é propenso a inundação porque, como é muito plano, e sempre é pântano, certo? Por isso que é a planície do Pantanal, no Pantanal. Tem muita área inundada aqui de água, certo? E também lembrando que o Pantanal é a maior planície inundável do mundo, certo? E por último aqui temos também a planície litorânea, que nada mais nada menos é as praias, certo? Ou seja, ela é também chamada de planície costeira, que nem a gente já viu aqui, são constituídas pela ação do mar. E a planície litorânea é uma faixa de terra situada na região costeira do litoral brasileiro, que possui aproximadamente 600 quilômetros, ou seja, desde a região sul, lá do sul do país, vem contornando a região sudeste, nordeste, faz a curva, indo até para o norte, tem 600 quilômetros isso daqui, e é a planície costeira. Tudo que está na costa, que está para o mar, é tudo praia, é tudo planície litorânea, certo? E por último, temos as depressões, que também são classificadas de acordo com a formação geológica, e podemos ter dois tipos dessa vez. As depressões absolutas, que estão abaixo do nível do mar, e as depressões relativas, que estão acima do nível do mar. E junto aos planaltos, elas constituem a maior parte do relevo brasileiro. Eu separei aqui a depressão mais importante aqui do Brasil, que é a depressão amazônica, certo? Aqui a gente tem uma ilustração de tudo que a gente já reviu.
perdão, de tudo que a gente já viu, agora a gente vai dar uma revisada aqui com uma ilustração que é melhor para a gente entender, certo? Aqui a gente começa com uma planície no litoral, lembra a planície costeira que a gente falou, planície que é terreno plano, que são as praias aqui no caso. Aí tem uma pequena elevação e aqui é plano, certo? E aqui é os planaltos então. Até que de repente tem uma queda, que a gente viu que as depressões são unidades de relevo normalmente rebaixadas, ou seja, do planalto aqui, de um relevo elevado, a gente tem uma declinação aqui, né, formando até um buraco, ó. Que isso aqui, ó, por quê? Ó? É depressão absoluta, por quê? Porque está abaixo do nível do mar, que a gente viu no último slide. Quando passa abaixo do nível do mar, é chamado de depressão absoluta. Aí tudo bem, aí ela se reergue de novo, forma outra elevação, que dessa vez forma uma montanha. Até que de repente tem outra queda formando outro buraco, ó, viu? Formando outro buraco. E como dessa vez, e como a gente já viu, né, uma depressão, e como dessa vez ela está acima do nível do mar, é chamada de depressão relativa, certo? É facinho, simples para vocês entenderem. E espero que vocês tenham entendido com essa aula. Muito obrigado e até mais.